Jesus virá, Jesus virá outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser norte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos. Ele é o nosso Senhor. Aleluia, Ele é o seu Senhor, Ele é o meu Senhor. E nós temos motivos de sobra para agradecer a Ele por isso. Espere, confie, Ele vai nos buscar, Ele virá nos buscar. Nós vamos glorificar a Ele lá no céu, junto com os anjos. Nós vamos bendizer o nome do Senhor. Continue em oração, Senhor, em adoração. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é tua majestade. Sempre aos seus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é tua majestade. Diga sempre aos seus pés, Senhor. Sempre aos seus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra. És bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade e a tua verdade reinará. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é tua majestade. Sempre aos seus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra. És bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade e a tua verdade reinará. Diga mais uma vez, sua presença. Tua presença nos alegra. És bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade e a tua verdade reinará. Aleluia, glória a Deus. Você tem paz nessa noite?
você tem paz no seu coração, eu quero dizer para você que está em casa, que essa paz que você tem, que eu tenho, não vem de nós, vem do Senhor. E Ele está aqui hoje para te dar mais e mais paz, mais e mais descanso. E a gente vai adorar com essa canção ao Senhor, dizendo que nós não olhamos as circunstâncias, nós olhamos para o Senhor, e é dele que vem essa paz. Quantos problemas você tem passado? Quantos problemas eu tenho passado? E quantas vezes nós temos pedido ao Senhor paz? Aleluia. E essa paz vem dele, com certeza vem dele. Vamos cantar. Cante comigo assim. Pode dizer glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Senhor. Não olha a circunstância, não olha o seu amor, não me guio por vistas. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que está em casa, meu irmão, glorifique, glória e aleluia ao teu e ao meu Senhor, amém? Glória. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, paz e esperança em Cristo para você nessa noite. Muito bom ter você aqui, nosso amigo, nosso irmão, que sempre nos acompanha, ou talvez você esteja entrando aí pela primeira vez.
não nos conhece, não sabe, né, como que você entrou nessa live, entrou nesse culto, mas seja muito bem-vindo. Nós somos da Igreja Batista Nova Esperança, no bairro da Penha, comunidade da Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro. Que o Senhor te abençoe, né? Que Ele fale com você durante este culto. Nós estamos aqui prestando um culto em louvor e adoração ao nome do nosso Deus. E eu quero falar um pouquinho com você sobre os nossos projetos, nossos planos, né? Ano de 2025 iniciando, temos aí muitos sonhos, muitos planos, né? Para a nossa igreja, em prol do reino. E para isso nós precisamos de recursos financeiros, né? Temos nossos compromissos, muitos compromissos, obras em partes estruturais, parte elétrica da nossa igreja, para você nos assistir com uma qualidade melhor, né? Foram feitos investimentos em câmera, iluminação, né? E tudo isso tem um custo, né? Custo financeiro e que a gente coloca à disposição do reino, né? Para alcançar vidas. Hoje, a gente não, jogando na internet, a gente não tem dimensão de onde a gente vai alcançar, quantas vidas nós iremos alcançar, né? Mas a obra está sendo feita. E se você quiser nos ajudar a continuarmos essa obra aqui nesse lugar, são muitos desafios, temos muitos desafios, somos poucos, somos uma igreja pequena, uma igreja no contexto de comunidade, de grande violência. É um campo assim muito grande, muitas almas para alcançar, né? Também temos trabalhos com crianças, todas as quintas-feiras, onde é oferecido o alimento espiritual e também o alimento físico, né? Tem o famoso macarrão com salsicha da igrejinha. Então, se você deseja continuar nos abençoando ou quer começar a contribuir, quer começar a entender como que funciona o nosso trabalho aqui nesse lugar, sentiu no coração o desejo de nos ajudar, vai deixar passando aí o Pix da nossa igreja, ibnovaesperancavc@gmail.com, esse é o Pix. Se você quiser fazer sua contribuição, você pode ter certeza que todos os recursos arrecadados aqui, eles são utilizados na obra do Senhor, né? Tudo que a gente faz são com as doações dos nossos membros e dos nossos amigos, né? Que confiam, que nos conhecem, confiam na obra que é feita nesse lugar, através das nossas vidas. Então, se você deseja investir, né? Lançar uma semente aqui conosco, fica aí o meu convite para você essa noite. Se você quiser nos conhecer mais, você ainda não nos conhece, estamos nos canais, né? Temos no YouTube, nas redes sociais, melhor dizendo, né? Estamos aqui no YouTube, Instagram, temos Facebook, WhatsApp. Então, temos também o nosso site, onde você pode conhecer toda a nossa história. O pastor lá é bem detalhista, ele deixou lá tudo escritinho, toda a nossa história, desde quando começou. Então, se você quiser nos conhecer melhor, fica o convite para você também entrar no nosso site, conhecer um pouquinho daquilo que nós realizamos aqui nesse lugar, através da misericórdia do Senhor. Amém? E você que já nos ajuda, muito obrigada, tá? Eu desejo aqui que o Senhor continue abençoando sua vida, que você continue sendo liberal para o reino de Deus, né? Que é a melhor coisa. A gente está honrando, a gente está louvando ao Senhor com os nossos recursos, né? Não só nossos dons, mas também os nossos recursos financeiros, tá bom? Então fica aí meu convite para que você nos ajude em oração também. Muitas coisas temos a fazer aqui nesse lugar, tá bom? Tchau, tchau! Qual é o resultado da confiança no Senhor, conforme um texto do livro de Jeremias? Letra A: prosperidade eterna. Letra B: colheita abundante. Letra C: ausência de desafios. Ou letra D: perfeita compreensão. Pensem aí, cabeças, e 1 minuto de música de suspense para você.
Parabéns para você que acertou. Para você que errou, agora conseguiu aprender. Esse é o nosso momento Escola Bíblica dentro do culto Esperança em Cristo. Olá, meus irmãos, boa noite, a paz de Jesus para você, para sua família, para sua casa. Muito bom estar aqui mais uma vez com essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor para os nossos corações, né? Compartilhar com você aquilo que Deus tem para as nossas vidas através da sua palavra. A gente está aí no início de mais um ano, né, gente? Estamos aí num novo momento, uma nova oportunidade. Precisamos ver esse momento como uma nova oportunidade dada por Deus para nós. Novas experiências, novos momentos, novos ganhos, novas perdas. Tudo faz parte da vida, né? Tudo faz parte do ano que vivemos. Muitos viveram coisas muito boas, outros nem tanto, mas foi um ano de muitas experiências que nós pudemos viver na presença do Senhor. E eu queria ler com você um texto da Palavra de Deus que fala sobre nós como árvores, assim como o Senhor, né, nos vê, nos coloca nesse texto. Ele está em Jeremias 17, vou ler apenas os versos 7 e o verso 8, onde diz o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Que texto lindo, né? Que texto importante, que texto reflexivo. É esse que a palavra de Deus deixa para nós, onde nós somos comparados a árvores. E esse texto aqui, ele fala sobre algo muito importante no finalzinho dele, que fala que nós seremos árvores não ansiosas no momento da seca e que não deixaremos de dar fruto, porque essa é a nossa razão de vida, dar frutos. Nós não somos árvores secas, nós somos árvores vivas, né? Árvores lindas na presença do Senhor e precisamos dar frutos. Essa é a nossa função, esse é o nosso objetivo de vida, dar frutos. E baseado nessa palavra, eu comecei a pensar nas nossas vidas, né, como árvores, pensar na natureza, nas árvores e entender e refletir um pouco sobre como funciona, né, na natureza os períodos do ano. E aí a gente para pensar no que uma árvore vive durante o seu ano, no que a natureza vive durante o seu ano, né? Como vocês sabem, nós temos as estações do ano, as estações climáticas do ano, primavera, verão, outono, inverno, cada uma tem o seu período. Em cada uma delas há momentos que a natureza vive, né? E trazendo isso para as nossas vidas, trazendo isso para o nosso cotidiano, nós podemos perceber que isso não é algo tão diferente em nós, seres humanos, né? Quando nós nos colocamos como árvores, assim como a palavra diz, nós podemos nos comparar com as árvores no sentido do que elas vivem, que é um pouco parecido com o que nós vivemos também como seres humanos. A nossa vida durante o ano passa por ciclos climáticos, né? E ciclos de vida mesmo, experiências, momentos, e isso é importante a gente pensar. E algo muito interessante que eu estive pensando
foi sobre esses momentos que nós vivemos e o que nós aprendemos com eles, né? Como eles são bons, como eles são ruins e o que eles nos trazem de aprendizado, de ensinamento. E olha que interessante, nós estamos aí no início de setembro, a primeira estação do ano, que vai até dezembro, né? Que é a primavera. Essa primavera para as árvores é um momento onde tudo fica mais bonito, né? As folhas estão mais bonitas, as flores estão mais bonitas. Você olha, você vê cada cor de árvore linda, você vê árvores assim frutíferas, cheias, e é possível ver que é um momento de grandes conquistas, de beleza. E pra gente, na nossa vida, é um momento também assim, é um momento em que nós olhamos pro períodozinho do final do ano, de setembro a dezembro, ali a gente começa a pensar num novo momento, né? Caramba, o ano está acabando, vai chegar um ano novo. E a gente começa a se encher de esperança, a gente consegue ver beleza, a gente consegue trazer beleza na nossa vida, né? E a gente se enche de esperança de um novo começo, né? Poxa, olha, esse ano que foi tão difícil está acabando e vai começar o ano novo. Vai começar aí um momento de festas, um momento de alegria. E isso tudo que eu vivi de errado, de ruim, vai passar, né? E esse ânimo ele vai surgindo no nosso coração e a gente passa a ficar árvores belas, esperançosas, alegres. E aí chega dezembro e vai até março, verão, que é um momento de muita alegria, né? Um momento de prazer, calor, férias, viagens, praias, alegria, animação. Isso enche os nossos corações, né? Então, um período de férias, né, no trabalho, férias na escola, é um período de família, onde todos viajam, onde as pessoas planejam viajar, período também de gastos, né? Mas é um período muito bom. E é muito interessante a gente pensar que isso a gente também vive na nossa vida. É um período de euforia. E aí quando chega lá em março, a gente entra no outono. O outono é uma época de colheita. O outono é uma época também muito reflexiva, muito pensativa, um momento muito agradável, um momento em que muitos estão em paz, outros nem tanto, porque é o mês, né, o período das escolhas. É um período em que nós vamos colher aquilo que nós fizemos, aquilo que nós plantamos, seja de bom e seja de ruim, né? Essas colheitas, elas podem ser daquilo que ganhamos ou daquilo que perdemos. E aí, nesse momento, é o momento de nós aproveitarmos a colheita boa ou a gente se desculpar pelas colheitas, né? Pelas plantações erradas que nós fizemos, pelas escolhas erradas que nós fizemos. É nesse momento que nós vamos colher. É nesse momento que nós vamos refletir no que fizemos nos meses aí anteriores. Se foram atitudes boas, se tivemos pensamentos bons, como foi até aqui? E aí a gente vai colher. Quando chega o inverno, em junho, a gente começa a viver momentos difíceis. Por quê? O inverno é o momento, infelizmente, das perdas. O inverno é o momento das tristezas, é o momento da solidão, é o momento dos desgostos, né, que nós vivemos. São os tempos difíceis. Assim como nas estações do ano, no clima, é um clima mais fechado, a gente quer ficar mais em casa, a gente não tem tanta vontade de sair, a gente fica mais encolhido em casa, embaixo da coberta, vendo uma TV. Não é uma estação do ano onde nós temos, ao contrário do verão, a alegria de sair, a alegria de festejar. É um momento de mais acolhimento, porque é o momento mais difícil, né, que muitos vivem. Perdas de pessoas, perdas de emprego, né, momentos financeiros difíceis. E aí quando a gente para pensar nessas 4 estações, nesses 4 momentos que a gente viveu, que a gente refletiu aqui um pouquinho, a gente para pensar que isso é a vida.
Isso é necessário acontecer, isso é normal acontecer na vida de todas as pessoas, não nos mesmos períodos, mas todas vão viver esses momentos. Os bons, os ruins, os tristes, os pesados. Isso vai acontecer na vida de todos nós. Nós vivemos um ciclo, assim como a natureza vive um ciclo no ano, nós também vivemos. Durante o ano, muita coisa na nossa vida acontece. Mas como nós lemos nesse texto, frisando aqui o final do texto, ele fala que nós seremos árvores que não deixaremos de dar fruto. O que isso quer dizer? Que isso, independente do momento de árvore que você esteja vivendo hoje, né, independente do momento que a sua vida esteja hoje, mesmo que você esteja lá na primavera, e uma primavera persistente, sabe aquela primavera que está demorando a passar, porque a primavera da natureza, do clima, ela tem um período certo para acontecer, né? Mas nem sempre na nossa vida vai ser curta, vai ter o mesmo período, pode ser mais longa. E mesmo que você hoje seja alguém que esteja vivendo o inverno na sua vida, né? Que você hoje possa entender que mesmo aí, no inverno, você pode dar fruto, assim como a natureza. A natureza, em todas as épocas do ano, ela dá fruto. Você precisa ser uma árvore que dê fruto, que cumpra o seu propósito de vida. E eu queria deixar para você, de forma muito simples, né, 2 coisas que nós precisamos fazer para sobreviver a todos esses momentos que nós passamos. Para que nós cumpramos o nosso objetivo de dar frutos, mesmo na dificuldade. Hoje, talvez, você pode estar vivendo o seu verão, né? Você pode estar vivendo a sua primavera, um momento de esperança, um momento de alegria. Você pode estar sem problema nenhum, você pode estar com seu casamento perfeito, com seus filhos perfeitos, com saúde financeira, física, espiritual, perfeitos. Nada está acontecendo de ruim. Graças a Deus por isso. Mas você pode ser alguém também que está vivendo aí um momento bem ruim, né? Você pode estar aí numa primavera, num outono, num inverno, que está sendo difícil para você por algum motivo. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós precisamos fazer 2 coisas. Uma delas é a mais importante de todas: olhar para o alto, né? Olhar para Deus, focar em Deus. Só assim nós vamos conseguir sobreviver às estações da nossa vida, às estações do nosso ano. Focar em Deus. Quando eu refleti já há um tempo atrás sobre isso, sobre focar, sobre olhar para Deus, eu sempre trago à minha memória o girassol. O girassol é uma planta, para quem não sabe, que ela, quando ela está em fase de crescimento, né, por isso o nome girassol, ela passa todo o seu dia girando para buscar a direção do sol. Ela passa todo o seu dia se direcionando para o sol, para buscar a energia que vem do sol, a vida que vem do sol para ela. E quando eu reflito sempre em olhar para Jesus, eu sempre lembro do girassol. Porque é isso que eu preciso fazer, eu preciso ser um girassol, onde eu, em todos os horários do meu dia, esteja sempre olhando para o Senhor. Esteja sempre buscando a presença, a direção, a sabedoria que vem de Deus. Porque se não for isso, eu não consigo passar pelas estações da minha vida. Eu fico refletindo como a comparação, né, sol, como a comparação com Deus, ela é muito perfeita. Porque é exatamente isso. O sol, ele traz a saúde, a energia que o girassol precisa. E Deus é aquele que traz tudo aquilo também que nós precisamos para sobreviver. E a segunda coisa está num versículo bíblico que eu também quero ler com você, que também acontece com o girassol.
o girassol à noite não tem sol, né? E o girassol, ele não tem sol para olhar, então ele vira para os outros girassóis e eles trocam essa energia que foi consumida durante o dia. E aí, com isso, eles retornam para a posição inicial e de manhã eles continuam, fazem o mesmo processo. Então, durante o dia, giram para procurar o sol e à noite, como não tem sol, eles fazem entre si essa troca, né, de energia consumida. E olha o que o texto diz como um segundo ensinamento para a gente sobre o que nós devemos fazer para manter, para podermos passar pelo nosso ano, pelas nossas estações. Hebreus 10, verso 25, diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha que interessante, o texto bíblico, ele fala sobre, assim como o girassol, à noite, ele busca outros girassóis para se trocar essa energia. O texto bíblico fala que nos ensina para que nós não nos deixemos de reunir como igreja, ou seja, como irmãos, para que nos encorajemos uns aos outros. Veja como é interessante essa analogia que a gente consegue trazer para a nossa vida. Os outros girassóis, eles se ajudam durante a noite, até que um novo dia nasça e que volte a todo o ciclo novamente. E assim é a igreja. O que é a igreja, Daniele? É a casa de Deus? É um templo? É um lugar? Não, a casa de Deus é o meu coração e a igreja somos nós, somos os irmãos em Cristo, somos aqueles que se reúnem para adorar ao Senhor. Então, quem é a igreja? Sou eu e é você. Então, isso significa que eu e você, a palavra nos ensina que nós não podemos deixar de nos reunir, de nos encorajar. E é isso que hoje nós precisamos guardar no nosso coração. A igreja, né, os seus irmãos em Cristo, eles não são apenas pessoas que chegam no domingo e vão estar na igreja com você. Eles são pessoas que durante todo o dia, que durante toda a noite estão se encorajando, estão trocando, estão se ajudando, estão compartilhando, estão chorando juntos, estão sorrindo juntos. Isso é ser igreja. São pessoas que você pode ligar e que você pode chorar, que você pode compartilhar e que essas pessoas vão encorajar você. E no momento em que elas precisarem, você vai encorajá-las. Isso é ser igreja. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a nunca deixarmos de congregar nesse sentido, de estarmos juntos, compartilhando, encorajando. Então há duas coisas muito importantes aqui que precisa ficar no seu coração nessa noite. Olhe para Deus, foque no Senhor, em todo esse ano que você vai viver. Eu não sei o que vem por aí, nem para mim, nem para você, mas uma coisa eu sei, precisamos olhar para Deus, focar no Senhor. E precisamos também saber que temos pessoas em nossa volta, que hoje possamos contar. Para quem não sabe, nós temos um grupo, né, de irmãs aqui na igreja, um grupo de mulheres, onde a gente foca muito nisso, né? O nosso objetivo é esse, é adorar ao Senhor juntas e termos umas às outras. Na nossa igreja, nós também, eu admiro muito algumas amizades que eu consigo ver, né, muito claramente nesse sentido. Eu tenho a minha mãe de 67 anos, que é muito amiga da tia Sandra, né, que é nossa irmã aqui também da igreja, e é uma amizade muito bonita, porque elas são pessoas da mesma idade, têm às vezes os mesmos problemas e conseguem compartilhar, e uma ajuda a outra, e isso é muito legal, né? Talvez você que está aqui, talvez que não conhece a igreja, mas você não conhece elas, mas é uma amizade muito bonita, né? Nós temos aqui também o trio Ternura, que eu fico brincando com elas, né? Que temos a Bianca, a Eliette e a Adriana, que estão sempre juntas.
que estão sempre compartilhando, uma sempre está em contato com a outra. É uma amizade também muito bonita. São pessoas que você vê, que você consegue perceber que estão ali unidas no que precisar, sabe? Fora outras pessoas, mas eu estou citando elas porque é algo muito visível, que eu pelo menos consigo ver e acho muito bonito, né? E louvo a Deus por essa amizade, porque eu acho isso muito importante. Então eu quero hoje deixar essa palavra para o seu coração, né? Aprenda, vamos aprender a começar em mim. Vamos aprender que o ano ele vai passar para todo mundo, muita coisa vai acontecer para todo mundo vai viver momento bom, todo mundo vai viver momento ruim, mas nós precisamos passar por eles e cumprir o nosso propósito, dar fruto. Como? Olhando para Deus e pedindo ajuda, né? Compartilhando com os nossos irmãos. Então, se você hoje é alguém que está longe, né, da sua igreja, que você não está podendo ou não está querendo fazer parte de uma igreja, isso é importante demais para você, né? Ninguém é feliz, ninguém é saudável sozinho. A gente precisa de outras pessoas, a gente precisa ser suportado e ser suporte para outras pessoas. Então, que hoje fique no seu coração essa palavra, que Deus abençoe você, que Deus traga isso cada vez mais forte no seu coração, tá bom? Eu gostaria de orar com você para que o Senhor concretize, fixe, guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse momento na tua presença. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui nessa noite com meus irmãos, compartilhando um pouco da tua palavra, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Eu rendo graças ao teu nome, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, nos ajuda a vivermos esse ano em tua presença, a vivermos esse ano, Senhor Deus, de acordo com a tua palavra, vivendo como árvores, ó Pai, plantadas, Senhor Deus, em Ti, plantadas com nossas raízes fixadas em Ti. Que, Deus, mesmo que os invernos mais profundos, Senhor, mais rígidos venham sobre as nossas vidas, que nada disso, Senhor Deus, mude a nossa posição diante de Ti. Ó, Senhor, nos ajuda a cada dia mais olhar para Ti, buscar em Ti, Senhor Deus, aquilo que precisamos, e nos ajuda, Senhor Deus, nos fortaleça, para que possamos viver em comunhão como igreja, assim como também, Deus, diz a Tua palavra. Muito obrigada por tudo, Senhor, eu te louvo por esse momento e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Graças a Deus, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, pastor Michel. Deus abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Tchau, tchau.